A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos que estão chegando aqui no canal. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Gostaria de deixar uma palavra para meditação que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis aqui na terra, né? Estamos vendo muitos irmãos se apostatando da fé, né? Se afastando da verdade do Evangelho. Muitos deixaram até de ir para a igreja. Muitos estão dormindo, como diz lá em Efésios, né? Mas nós não podemos ficar despercebidos, né? Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, né? Nós devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus, né? E assim nós temos visto também muitas igrejas deixando de pregar a verdade do Evangelho. E assim muitas igrejas pregando a mentira e o engano para o povo, né? Dizendo que não tem nada a ver sobre a santificação, que aqui mesmo está 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim muitas igrejas têm deixado de pregar a doutrina que é santa do Senhor. E aí as pessoas, por falta de conhecimento, de entendimento às Escrituras, não meditando na Bíblia Sagrada. Irmão, se nós não meditar na Bíblia Sagrada, toda pregação na igreja vai parecer loucura para nós, né? Porque se a gente não meditar nas Escrituras, como é que você vai crer na palavra de Deus? E para Deus se revelar a nós, a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus na terra. E assim nós temos que ter uma vida constante de meditação na palavra de Deus. O alimento que desceu do céu. O Salmo 1 fala que devemos meditar de dia e de noite na lei do Senhor. E se nós deixar de buscar essa meditação, eu digo nós porque eu também, a gente vai se esfriando na fé, passa a duvidar das coisas espirituais, não crendo mais nas coisas espirituais. E assim, se eu e você não buscar o conhecimento das Escrituras, pedir para Deus te revelar as Escrituras, te dar sabedoria da palavra para entender a Bíblia Sagrada, peça para Deus abrir tua mente para entender a Bíblia Sagrada. Eu no passado eu não gostava nem de ler. Eu parei de estudar no meio da 8ª série, porque eu sempre gostei de trabalhar, mas estudar eu não tinha cabeça. Não gostava nem de ler, não tinha um pingo de interesse de escola. Mas aí eu parei de estudar para trabalhar. E assim, eu não me arrependo. Não me arrependo porque, graças a Deus, eu trabalhei. Trabalho até hoje. Mas hoje eu entendo que Deus abriu minha mente para entender as Escrituras. Não sou bom. Estou melhorando assim a cada dia. Pela misericórdia do Senhor. Deus tem me dado graça. E se assim a gente não meditar nas Escrituras, que nem o livro de Provérbios mesmo, é um ensinamento do nosso Deus para nós. Provérbios é tremendo. Como a Bíblia toda, né? É uma bênção. E assim eu e você, nós temos que meditar nas Escrituras, para que nós possamos ter uma vida de obediência ao Senhor,
para que assim, no dia que Jesus voltar, ou se a gente for recolhido até antes, eu costumo dizer, Jesus vai voltar, nós sabemos disso. Mas e se eu e você morrer amanhã? Morrer hoje? Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso devemos estar preparados. E assim, para que nós vemos o nosso Senhor Jesus, para nós ir morar com Ele na glória. E que Deus possa abrir tua mente, teu entendimento cada dia mais das Escrituras, que você possa buscar, né? Marcos 16:15, a palavra do Senhor disse: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas ali a palavra diz: ide, depende de mim e de você, se levantar e ir. Tomar uma decisão de servir a Deus verdadeiramente e não ficar acomodado. Porque assim como Jó, ele orava pelos irmãos, né? E assim Deus foi levantando dele depois. Porque assim, se nós não fizermos para o Senhor, não tem como Deus fazer para nós. Porque muitas bênçãos é destravada quando a gente se levanta e age, toma decisões na nossa vida. E como assim eu tenho feito, eu tenho buscado. E se a gente viver preso nesse mundo, a gente não faz nada para Deus. Correndo atrás de trabalho. A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Amará mais um ou outro. Então nós temos que ter uma vida de entrega para Deus. Buscar cada vez mais. Obedecer os seus mandamentos. Se assim uma pessoa tem chamado para pastor, para missionário, para evangelista, e Deus revelou, porque Deus revela aquele chamado para a pessoa tem que buscar o conhecimento, separação para fazer aquela obra. Então que a gente não venha ficar atribulado nas coisas da terra. Eu não gosto de falar o dia da semana aqui, porque tem irmãos que vão assistir esse vídeo em outro dia, eu não sei, de manhã, tarde, à noite, por isso que eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite. Porque assim Deus vai levando esse vídeo até a pessoa que precisa ouvir. Porque de mim eu não tenho nada a oferecer. Se Deus não me usar, como ali Jeremias, a palavra de Deus diz, abre a tua boca que eu falarei nela. Então hoje eu tenho me colocado na posição. Eu entro aqui, nem sei que Deus vai falar, mas Ele disse que era para mim abrir a boca, então Ele falaria nela. Que a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Se Deus falou que vai falar, Ele fala. Amém, meus irmãos? E assim Deus tem feito na minha vida, eu quero que Deus faça na sua também, né? Tem dia que nós estamos mais fervorosos, tem dia que estamos menos, mas é assim a vida com Jesus, né? Mas que Deus dê graça, sabedoria para você nesse dia de hoje. Hoje aqui é uma segunda-feira. Que Deus abençoe tua semana, que você possa entender cada dia mais o que Deus tem preparado para você, para sua família, para sua casa, para sua vida espiritual. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta. E assim Deus tem feito na minha vida e eu quero que Ele faça na sua, mas depende de cada um de nós, pois a salvação é individual. Você não pode salvar teu marido, ele não pode salvar. Você pode orar por ele, por ela, mas a salvação é individual. Então que eu e você entenda, através dessa palavra de hoje, buscar o reino de Deus cada dia mais, para que nós venhamos se preparar, para que nós vamos morar na glória com o Senhor Jesus, assim quando Ele voltar. Amém, meus irmãos? Gostaria de fazer uma breve oração aqui pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim eu me coloco diante da tua presença, ó Deus. Pai, que o Senhor possa dar fortalecimento para o meu irmão, para a minha irmã, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa entrar nesta casa, Senhor, com cura, com libertação, com restauração, ó Deus. Pai, trabalha nas vidas, nas causas impossíveis ao ser humano, Pai. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, vai passando nesses lares,
nessa casa, nessa família. Vai passando com teu poder e glória. Vai visitando, Senhor, aquele que está enfermo, que não está conseguindo ir para a igreja, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, dando a cura, dando a restauração, dando a libertação a esta vida, Pai. Repreendendo os vícios, Senhor. Ó Deus querido, Pai, nesses últimos tempos, ó Deus, nós estamos vendo que a rede social, meu Pai, está sendo um laço para travar, para amarrar as almas, Senhor, dentro de casa. Pai, no passado eram as TVs que prendiam as almas, hoje é as redes sociais. Meus irmãos se atentam para a palavra de Deus. Rede social, abandona isso, abandona as redes sociais, apaga esse Facebook, Instagram, essas porcarias desse mundo. Irmão, se você não usa isso para trabalho, seja vigilante. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então, meus irmãos, vigia nesses tempos de hoje. Ó Deus, trabalha, Senhor, nessas mentes. Pai, não deixe o diabo amarrar essas almas, Senhor, nessas redes sociais. Que a partir dessa semana nós venha ser vigilante com essas coisas. Senhor, em nome de Jesus, toca nos corações, na mente, vai repreendendo todo o mal, Senhor, laço, embaraço, Senhor, contra estas vidas, contra estas almas, ó Deus. Trabalha nessas causas impossíveis, Senhor, para os homens, Senhor, mas o Senhor é um Deus que trabalha, Senhor, sobre todas as coisas. Ó Deus, liberta essas almas, Senhor, que venha dar fortalecimento, Senhor, em nome de Jesus essa semana, para que eles possam voltar para a tua casa de oração. Dá força para esse irmão, para essa irmã, ó Deus. Repreenda o laço, Senhor, contra estas vidas, ó Pai, contra esses embaraços, ó Deus, Pai. Trabalha nessas casas, nessas famílias. Eu te peço em nome de Jesus, repreende o devorador, meu Pai, que está devorando as finanças desse irmão, dessa irmã. Pai, repreenda, Senhor, todo o mal, todo embaraço, meu Pai, contra estas vidas. Pai, em nome de Jesus eu repreendo, Pai, pelo poder do Teu Evangelho, ó Deus, em nome de Jesus, todo mal, sai. Em nome de Jesus, todo mal, sai. Sai dessa casa, Satanás. Sai desta vida. Eu te repreendo pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz do Calvário. Eu te repreendo pelo poder de Deus do Evangelho, pela santa palavra de Deus. Em nome de Jesus eu te repreendo. Todo mal, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, irmãos, fortalece teu espírito. Leia a Bíblia Sagrada. Medite na lei do Senhor. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim Jesus disse essas palavras, que está lá em Mateus 11, 28. Irmãos, persevera, e Deus dará vitória. Levanta a tua cabeça, ore, converse com Deus, converse com o Senhor Jesus. A oração é nós conversando com Deus. E a Bíblia Sagrada é a boca de Deus na terra, é Deus falando conosco. Grava isso no teu coração. Então, se nós não ler a Bíblia, Deus não fala com nós, é o alimento que desceu do céu. E a nossa oração é comunhão com Deus. Peça para Deus perdão dos seus pecados, como todos nós temos que pedir, e Ele perdoará os nossos pecados. E assim vai te dar um renovo, fortalecimento espiritual novamente. E verás a glória de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a semana dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré.